Olá, gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Então, estou aqui para trazer um recadinho de Deus ao seu coração. A série sobre o meu livro terminou. No entanto, eu vou começar outra série falando sobre alguns personagens da Bíblia que foram extremamente importantes na minha vida, com as histórias deles de fracasso, de tristeza, de dor, mas de vitória com o Senhor, que puderam me fazer chegar aqui e não desistir. Então, quero trazer essas mensagens para vocês. Hoje à noite irei fazer uma live, né, com um desses personagens, então não perca lá no meu Instagram, certo? E gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, que vocês clicassem no joinha aí, que vocês compartilhassem, que vocês comentassem. Então vamos lá? Hoje eu vou trazer para vocês a história da viúva e o juiz iníquo. É uma história, gente, que a página da minha Bíblia rasgou de tanto todos os dias eu leio, porque essa mensagem foi assim, para mim, num momento mais difícil da minha vida, um momento desesperador, triste, que eu estava depressiva. Na verdade, eu acho que se não fosse Deus, através dessa história, eu não sei nem se eu estaria viva aqui conversando com vocês, fazendo esse vídeo para poder ajudar cada um de vocês também nessa caminhada que é difícil, mas que a vitória está garantida, porque se estamos do lado do vencedor, não temos como perder, né? E o vencedor é Cristo. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa mulher, que eu acho ela incrível. Jesus ele contava parábolas para poder ilustrar a realidade que ele queria passar para o seu povo. E essa é uma parábola que ele começa dizendo assim, no capítulo 18, no verso 1 a 8, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não devemos esmorecer de orar, devemos continuar orando, até porque uma escritora americana, Ellen Goduart, ela diz que a oração é a respiração da alma. Você consegue ficar alguns minutos sem orar ou sem respirar? Pois muito bem. Se você passa vários dias sem orar, a sua alma está morta, a sua espiritualidade já não existe. Você não vai ter forças para enfrentar os problemas da vida sem desânimo, se você não buscar orar e confiar no Senhor. Mas vamos ver o que diz essa história? Continuando, diz assim: Havia em certa cidade um juiz iníquo que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a causa dela, para não suceder que por fim venha molestar-me. Neste tanto, continuamos. Vamos tentar entender essa história. Então, havia em uma cidade um juiz que ele era iníquo, pecador, mau. E nós sabemos que, por mais mal que as pessoas sejam, se e não faça favor para ninguém, se você tem dinheiro e vai pagar para que ele faça, ele vai fazer. No entanto, quando é nesse caso que essa viúva ela não tinha dinheiro para pagar os serviços daquele juízo, mas ele era o único que poderia solucionar o problema dela. A Bíblia diz que todos os dias, por algum tempo, ninguém sabe quanto tempo foi, essa viúva ia na casa desse juiz pedir para ele resolver a causa dela. E o que ele fazia? Mandava ela embora. Até o momento que ele percebeu que se ele não resolver a causa dela, ela não iria parar de importuná-lo. Então ele decide resolver para ficar livre dela. Vamos só tentar entender um pouquinho o contexto dessa história. Primeiro, naquela época era muito triste a situação das mulheres. Por quê? Porque hoje as mulheres podem trabalhar, têm até suas famílias solo, né? Cuida de casa, filho e trabalha para se manter. Naquele tempo, não. Se uma mulher ela era viúva, não tinha filhos homens, a situação dela era muito difícil, muito mesmo, porque quem cuidava das mulheres eram os homens. Então, ela poderia, na maioria dos casos, ela pediria esmola. Se ela tivesse filhos, não tivesse
né, nenhum bens, o que era que acontecia? Ela até vendia os filhos como escrava ou se vendia como escrava para poder se manter. No caso dessa viúva, com certeza, o marido morreu, ela não tinha filho e, na minha cabeça, eu não estou dizendo que a história fala isso, ele, ou seja, a família do esposo dela queria tomar o que ele tinha deixado. Então ela foi até o juiz para tentar, né, ou seja, resolver aquela causa. E isso é o que eu imagino que era a causa, porque a Bíblia não diz qual era a causa. Então não leve em consideração, se não quiserem, essa parte da explicação que eu estou dando, que é o que eu imagino que seria. Pode ser que não seja. E essa viúva, ela vai todos os dias na casa daquele juiz tentando fazer com que ele resolvesse a causa dela, mas ele dizia que não iria resolver, que ele não iria fazer favores a ninguém, principalmente a uma viúva que não tinha nada para oferecer a ele. E ela ia embora fazer o quê? Já que ele não ia resolver. No outro dia ela voltava e novamente recebia um não. Até o dia que ele não suportou mais aquela insistência daquela viúva e ele resolveu a causa dela. Trazendo para a nossa vida com Deus, Deus não é um juiz mau. Deus é um juiz bom, amoroso, um pai que nos ama acima de tudo, que quer ver o nosso bem, que pode todas as coisas e que está sempre pronto a nos entregar aquilo que nós tantos necessitamos. Mas ele não pode ensinar para cada um de nós certas lições que nós só iríamos aprender quando aprendemos a esperar a vontade dele se cumprir na nossa vida. Então, por isso que muitas das vezes ele faz com que demore, né, a bênção dele chegar na nossa vida. E continuando a história, o verso 6 diz assim: Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Todas as vezes que eu lia esses versos, eu pensava assim: Senhor, pode ser que o Senhor não ache fé na terra, mas vai achar em mim. Eu quero que ache em mim, então por isso eu não desistia de jeito nenhum. E com a graça de Deus eu nunca vou desistir, porque essa é a minha oração a cada dia, que Deus me ajude a não desistir. Mas o que que acontece? Jesus ele pede para que nós consideremos no que falou o juízo, né? Ou seja, eu vou resolver a causa dessa viúva para ela parar de me importunar. Só que Deus, ao contrário, ele está com a agenda dele aberta, com a vaga para dizendo assim para Cleidio. Então, para você, né? Que está assistindo esse vídeo. Então, se você for até Deus, ele vai estar pronto a resolver a sua causa, a fazer aquilo que você está pedindo, clamando a Ele, insistindo. Se você não desistir, vai chegar um momento que Ele vai realizar aquilo que você tanto está querendo, que você tanto pede na sua vida. No entanto, ele fala assim: mas quando Jesus voltar, será que vai encontrar fé na terra? E aí? Será que Deus vai poder, será que Jesus vai poder contar com você para que nesse mundo de incertezas, de dúvidas, de razões, ele encontre fé na sua vida? Essa é uma boa pergunta. Eu amo histórias, né? Então, eu sempre gosto de contar história. Eu amo testemunhos. Por quê? Porque quando alguém me conta um testemunho do que Deus fez na vida dela, eu fico imensamente agradecida a Deus, sabendo minha fé aumenta e eu tenho a certeza que Deus vai fazer na minha vida também. E eu gravei um vídeo e coloquei nas minhas redes sociais falando sobre alguns problemas que a gente enfrenta, algumas orações que nós oramos e que muitas das vezes demora tanto para Deus atender. Orações que eu fiz há 14 anos atrás e que até hoje ainda estou esperando Deus responder. E tudo bem, no outro dia, uma amiga minha, que eu amo muito, chegou. No outro dia, não, a gente estava na igreja sábado e ela falou assim: ela disse que acordou de noite, não conseguia dormir e resolveu ver, né, as redes sociais. E o que aconteceu? Ela viu meu vídeo e quando ela assistiu, ela disse que era tudo o que ela precisava. Fiquei imensamente feliz. Então, gente, estou aqui fazendo esse vídeo para dizer para vocês que não importa o que você esteja passando. Quero trazer algumas lições que eu escrevi aqui nessa manhã, que eu meditei, principalmente não haja
ou seja, não veja a dificuldade, veja a solução. Pare de ficar olhando para aquilo que você não vê, ou seja, para aquilo que você está vendo, para aquelas situações dolorosas, desesperada, triste. Pare de ficar olhando para os problemas e olhe para a solução. Será que você pode imaginar qual será a solução que você pode dar para o seu problema? O que você daria de solução para esse problema que você está enfrentando? Qual é a solução? Se fosse você que pudesse dar. Mas se não é você que pode dar, Deus pode dar essa solução, ainda pode dar uma melhor, certo? Outra mensagem outra frase que eu queria trazer para vocês é: ei, Deus nunca perdeu uma batalha, então pode ter certeza que Deus não vai perder a sua. Tenha certeza que a sua batalha está nas mãos de Deus. Jesus está lutando por você. E essa batalha ele não vai perder. Outra frase que eu quero trazer é: às vezes nossa fé parece nos encurralar. E nesse momento só temos duas opções: rejeitar Deus, a fé e tudo o que acreditamos, ou nossa fé nos obriga a crer no que parece ser impossível. E aí? Você está vivendo uma fase da sua vida que você está encurralada, sua fé está te encurralando. Você olha para situações, parece impossível, mas você sabe que só tem duas opções. Ou você segue em frente, confiando em Deus, acreditando em sua promessa, em sua palavra, tendo fé, ou você vai desistir. O que você vai fazer? Então, a decisão é sua. Beijo e que Deus abençoe.